aos visitantes também. Iria apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que é o projeto Coletivos, compartilhamento de moradia, trabalho e lazer no Centro de Presidente Prudente. A Agenda 2030 da ONU definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O nosso foco será contribuir com o ODS número 11, tornar as cidades e os assentamentos sustentáveis. O compartilhamento reduz o consumo, além de aumentar o nosso acesso a bens que de outra forma nós não teríamos, né? Juntando todo esse modo, mais o home office, que hoje é imprescindível pós-pandemia, eu tive que incluí-lo, né? Eu descobri uma luz no fim do túnel, o nosso ponto de encontro. Ao atravessarmos os tubos sobre a linha férrea no final, deixa eu pegar a canetinha aqui, no final da Manuel Goulart, nos deparamos com uma área de 2.200 metros quadrados, maravilhosa. Ela tem 50 metros de testada. Testada eu aprendi com a professora Cris, viu, Cris? Aguardando para ser muito mais que um atalho. Assim nasce o edifício coletivo. O nosso ECO, Edifícios Coletivos. À direita aqui do Skyline, é o nível 0 aqui na rua Aureliano Barjas. O ECO almeja subir a encosta, ultrapassar a Mendes de Moraes aqui na altura paralela à linha, e ultrapassar e atingir quase que os edifícios da Avenida Brasil aqui do lado esquerdo. Reparem na foto de baixo aqui do lado de cá, na frente do terreno, a passagem abaixo da linha de trem, e o perfil topográfico da região. As plantas de situação e implantação. Essa parte em vermelha é a nossa maquete de estudo do entorno imediato. O terreno fica a 80 metros da área central da cidade. O pavimento, garagem e a parte enterrada de uma usina de biogás, tá? Esse terreno aqui já está planado. Ele tem uma testada de 10 metros. Como nós vamos ter que refazer esse muro de arrimo aqui, nós vamos aproveitar, né, junto com o Maurinho, nós decidimos ampliar essa testada, porque senão não daria o estacionamento, para 12 metros, mesmo porque hoje é o mínimo exigido lá naquela zona. O projeto conterá apenas o mínimo de vagas necessário, que exige por lei, todas elas destinadas a veículos compartilhados. O primeiro pavimento é que daria acesso à usina. Ela fica enterrada lá no térreo, mas ela é acessada pelo primeiro pavimento. A usina, aos depósitos e uma grande lavanderia compartilhada com todos e um playground na parte de fora. A lavanderia possui permeabilidade, tanto visual, tanto quanto para o playground, tanto quanto quanto para a praça. A praça do lado vai ser mantida, vai ser inclusive revitalizada. A partir do segundo pavimento, todos os pavimentos abaixo da Rua Mendes serão de multiuso. Os moradores é que decidirão o que fazer com esses pavimentos. O terceiro pavimento, inclusive, ele avança um pouco aqui, ele vai subindo a encosta, né? Isso aqui pode ser, inclusive, um quintal, que vai ter aramados em volta, né? Vai ter elementos vazados em volta. Ele pode ser também usado para compartilhamento de animais de estimação. Aqui no detalhe, vocês olham a claraboia, onde está a cisterna, que vai até lá em cima. As passarelas que ligam os dois blocos, né, são tudo de estrutura metálica. Assim como as sacadas, elas receberão pisos de aramado para melhor circulação do ar. O quarto pavimento, também de multiuso, que em princípio seria um cowork, ele é mais alto que os demais, tá? Ele tem 1 metro a mais que os demais para atingir a rua de cima.
4 canaletas, existiram canaletas entre os para sustentar, para drenar o terreno. E eles serão sustentados, as lajes, pelos pilares em forma de árvore. Tá? Aqui, ó, eu coloquei os cinco primeiros pavimentos, incluindo a garagem, para vocês verem a repetição deles. Né? Eles vão crescendo aqui, mas aqui ele se repete. Né? Ele vai se repetindo. Porque quanto mais modular, menor é o desperdício. Vermelho público, laranjado é o privativo. Esse quinto pavimento é o acesso principal. O estacionamento também terá o mínimo exigido por lei, porque a gente quer estimular o compartilhamento de uso de outros meios de locomoção. Esse pavimento, ó, aqui as garagens, aqui para o PNE, ele é assentado, a gente tirou partido daquela diferença do quarto pavimento, então ele é assentado numa grande laje de treliça. Gente, depois da nossa casa veio o trabalho. Depois do trabalho, a gente considera o terceiro lugar que a gente gosta de estar, que é o ponto de encontro. No nosso caso aqui é o café. O café transmitirá, através do projeto de arquitetura, a importância de um lugar de encontro, aberto a todos, que é a fachada frontal. A varanda, ao lado e à frente ao café, terá seu elemento vazado, com muita vegetação, que se repetirá em todos os pavimentos. Tá? Haverá encanamento para irrigação e vaporização com água da cisterna. Os pavimentos 6, 7 e 8 são iguais, são os apartamentos, tá? Deixa eu voltar aqui. São 5 apartamentos de 33 metros e mais um home office. O home office possuirá 5 estações de trabalho. Ele está aqui do lado. Ó, e ele está ao lado do recuo lateral, que são as sacadas com vegetação. Entre os 2 blocos, 5 caixas de vidro comporão os nossos mezaninos. É a parte compartilhada. Os apartamentos são privativos, tá? Os mezaninos, eles intercalam os apartamentos, os níveis do apartamento, com a diferença de 1,5 metro. Eles terão a função de estar, copa, TV e cozinha gourmet. Aqui dá para notar bem. Ó. Aqui o térreo, né? Aqui os apartamentos. Aqui o mezanino. Aqui vocês notam a diferença da passarela que vai para os elevadores, tanto dos mezaninos quanto entre os blocos. Esse cowork no Japão é um pequeno cowork, ele tem 307 metros quadrados. Ele tem a mesma gestão em diversos espaços. Espaços individuais que são interligados com os espaços compartilhados. Por ser uma construção nova, assim como o nosso projeto, os espaços partilhados e individuais foram estudados simultaneamente, isso é muito importante. A fachada posterior, aqui na entrada da garagem e de serviço, na rua de baixo, vai receber a referência são elementos vazados, mas não só nelas, serão em todas as fachadas, tá? E ficará a cargo dos moradores decidirem qual material irão usar, podendo ser placas de aço, bambu ou mesmo garrafa PET. Né, professor Bruno? Nós estamos fazendo um teste aí com garrafa PET como elemento vazado, um estudo científico. Os acessos aos mezaninos, tá? Dos elevadores aos mezaninos, ao lado das clarabóias, que são 2 clarabóias, tá? Com diferença de 1,5 metro para a sacada que liga os 2 blocos de apartamento. Essas diretrizes e elementos permitem a visualização dos mezaninos pelas pessoas que estão indo para o seu apartamento, que podem decidir ir ou não compartilhar os acessos. Essas passarelas, apesar de ser de estrutura metálica, elas terão o guarda-corpo aqui de madeira, porque nós vamos resgatar as antigas varandas das primeiras casas da Vila Marcondes,
porque havia muita fartura de madeira, né? E o desmate era desejável, inclusive. Aqui é o apartamento, 2 vistas, que poderá, inclusive, ter uma mini cozinha, caso a pessoa tenha interesse. Aqui é a cozinha gourmet, que é o último mezanino de cima. Ele está a 1,5 metro do terraço jardim. Então, ele, junto com o terraço jardim, é uma grande área de compartilhamento, de lazer também, né? Então, aqui é o terraço jardim, que pode ser com vegetação de acordo com os moradores. Aqui a cozinha. Agora, reparem na cobertura aqui, gente. Ó, reparem nessa geometria aqui. Essa cobertura vai sombrear o terraço e ela vai sustentar as placas solares. A energia solar, tá? Então, a geometria dessas placas resgata no nosso imaginário os edifícios industriais antigos ao longo da rodovia, né? Eu me lembro, né? Eu sou desse tempo. Aqui é a planta do terraço jardim, que por enquanto não tem nada. A cobertura, o reservatório de água, que vai ficar ancorado na cisterna também. Aqui, 2 visões, 2 fachadas, as fachadas laterais espelhadas, para vocês terem noção, dos 2 lados. Aqui a estrutura metálica, esse retângulo aqui que sustentará em suspenso, ficará os 4 mezaninos, pendurados numa viga aqui, que aí a estrutura, o Bruno é que vai estudar para nós, viu, Bruno? Ou o professor. Bom, aqui é a referência da vaporização, o projeto Harmonia. Fica na Vila Madalena, em São Paulo. Eu adorei. Eu achei ele no caderno de estudo sobre habitação sustentável do governo do estado de São Paulo. Aqui dá para vocês repararem bem. Aqui é o quinto pavimento. O estacionamento na frente. Vejam como tem muitas aberturas. Ele passa aqui, aqui é a antessala, que a gente pretende deixar bem ventilada. Ela vai ficar, não vai ter vidro, vai ter só o elemento vazado, que vai dar acesso aos apartamentos e acesso ao café. E o hall dos elevadores ficam aqui, ó. O efeito chaminé, onde o ar fresco penetra por baixo, nesse monte de vão, e empurra o ar quente para fora. Então, ele vai dar um conforto térmico aí para a nossa querida cidade quente. A cortes e elevações, só para ter uma ideia, mostra as alturas e os compartimentos. Para cima é privativo, para baixo pode ser público. Vai depender dos futuros moradores. Aqui as fachadas, aqui uma referência de fachada que pode ser alterada também. As fachadas ventiladas, né, a gente pensou nas fachadas ventiladas e cobogós, diminui a demanda de ar-condicionado. Seus aramados, funcionando como uma grande floreira, terão rega automática desde o terraço até o estacionamento. Pode ir até a rua de baixo também, a rua de baixo. E contribuirá para o conforto térmico. Bom, conclusão. Eu vou dar uma lida na conclusão, porque tem a ver com a Agenda 2030, tá? O eco será seguro, pois se enquadra nas normas. Ele será inclusivo, pois parte do princípio da diversidade de seus moradores e barateamento do metro quadrado. Ele será resiliente, pois o projeto é flexível e já sofreu alterações devido à pandemia, tornando-se um grande camaleão. E o mais importante, gente, mitigar os efeitos negativos ao meio ambiente. Assim contribuiremos para a Agenda 2030, já que a partir da construção, porque as construções são responsáveis por quase 40% da emissão de gases do efeito estufa. É muito, né? É muito. Então, está nas nossas mãos. Acreditamos estar próximo o tempo em que tornar uma edificação menos agressiva ao meio ambiente seja fator de valorização e não de custo. Muito obrigada. Espero